começar dizendo que nunca fui alguém que acreditava no sobrenatural. Nunca pensei muito nisso, até viver algo em primeira mão. O que estou prestes a contar é 100% verdadeiro, e eu juraria por qualquer coisa que cada palavra aconteceu exatamente como vou descrever. Cresci em uma casa antiga, pelo menos de acordo com os padrões da nossa região. Ela foi construída em 1929 por um arquiteto famoso do estilo revival espanhol, e naquela época todo o bairro era apenas fazendas. A casa foi originalmente construída para a família que possuía os pomares de cítricos que cobriam um raio de 10 quarteirões. Como foi projetada para ser uma casa de fazenda, tinha algumas peculiaridades: um incinerador de lixo embutido, perfeito para se livrar de boletins ruins, um porão completo usado para armazenar frutas e vegetais em baixa temperatura, e alguns dos melhores esconderijos que você pode imaginar. Minha família se mudou para lá quando eu tinha 6 anos. Para dar um pouco de contexto à história, vou descrever o layout do local onde tudo aconteceu. A casa tinha o que alguns poderiam chamar de um grande hall de entrada, com uma escada larga que envolvia 3 paredes. No topo, havia um patamar quadrado que conectava todos os cômodos. Ao caminhar ao redor desse patamar, você chegava ao corredor que levava ao meu quarto e ao da minha irmã, além do banheiro que compartilhávamos. No final do corredor ficava a suíte dos meus pais. A única maneira de chegar ao quarto deles era passando pelo nosso corredor. Agora, aqui está a parte importante. O nosso corredor tinha uma porta que podia ser trancada, separando-o da escada principal. Se a trava não estivesse engajada, a porta nunca fechava completamente. Ela sempre ficava ligeiramente aberta, por causa da idade da casa. No entanto, a fechadura só podia ser acessada do lado de dentro do corredor, o que significava que ninguém do lado de fora poderia destrancá-la. Sempre que eu ficava sozinho em casa, certificava-me de trancar essa porta, não porque eu tivesse medo, mas apenas por uma sensação extra de segurança. Avançando alguns anos, eu estava prestes a me formar no ensino médio. Minha irmã já tinha se mudado para a faculdade, e meus pais estavam viajando para as montanhas por um fim de semana. Isso não era incomum, já que eu tinha 18 anos e era responsável. Eu não bebia demais, não usava drogas e não dava festas loucas. No máximo, chamava alguns amigos para assistir a filmes ou nadar na piscina. E meus pais nunca se importavam, desde que limpássemos tudo depois. Mas, naquela noite em particular, eu estava completamente sozinho. Tinha um torneio de futebol no dia seguinte, então decidi ficar em casa e descansar. Naquela noite, enquanto dormia, algo estranho aconteceu. Eu normalmente acordo algumas vezes durante a noite para me ajeitar na cama, mas dessa vez foi diferente. Quando me virei, ainda meio adormecido, meus olhos pousaram na porta do meu quarto, e foi aí que eu o vi. Havia um homem parado ali, mas groggy. Pude ver os detalhes claramente. Ele usava um macacão manchado, uma camisa branca de mangas arregaçadas. Seu cabelo escuro e ondulado caía ao redor do rosto, um pouco desgrenhado. Mas a parte mais estranha, ele estava acenando. Não um aceno normal, mas o que só posso descrever como um aceno ondulante. Aquele em que cada dedo se move um de cada vez, criando um movimento lento e inquietante. Ainda sonolento, assumi que estava sonhando. Pisquei, fechei os olhos por um segundo e os abri. Novamente, ele tinha desaparecido. Curiosamente, eu não senti medo. Não houve nenhuma sensação de ameaça ou pavor, apenas calma. Ignorei como sendo um sonho estranho. Me preparei para o jogo na manhã seguinte. Destranquei a porta do corredor e segui meu dia normalmente. Nunca mencionei isso para ninguém. Afinal, quem se importaria? Era só um sonho bizarro, certo? 6 anos depois, minha irmã estava prestes a se casar. E uma de suas madrinhas, Alai, veio de outro estado para a cerimônia. Nossa família conhecia Alai há anos. Então,
Em vez de pagar um hotel, ela ficou em nossa casa. Como o antigo quarto da minha irmã estava cheio de coisas do casamento. Arrumei meu antigo quarto para Alai dormir, enquanto eu fiquei no quarto da minha irmã. Na manhã do casamento, eu dirigia a Alai e outra madrinha, Sara, até o local da cerimônia, que ficava a cerca de 1 hora dali. Estávamos conversando sobre memórias do ensino médio e atualizando a vida quando Alai mencionou algo que me fez sentir um frio na espinha. Eu não dormi muito bem essa noite, ela disse. Tentando ser um bom anfitrião, perguntei se havia algo de errado, se ela precisava de um travesseiro ou cobertor extra. Ela balançou a cabeça. Não, tudo bem. É só que o cara no seu quarto não ia embora. Eu quase perdi o controle do carro. Que cara? Perguntei, tentando manter a voz calma. Alai suspirou. Acordei por volta das 3 horas porque meu celular tocou. Quando olhei para a porta, havia um homem parado ali. El Fikami, encarando por um tempo e depois começou a acenar. Ela fez o mesmo movimento ondulante de dedos que eu tinha visto 6 anos antes. Devo ter empalidecido, porque tanto ela quanto Sara notaram que eu estava abalado. Então Alai o descreveu macacão manchado, camisa branca, mangas arregaçadas, cabelo ondulado escuro. O único detalhe extra que ela mencionou foi que ele tinha um lenço enfiado no bolso. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu nunca tinha contado para ninguém sobre minha experiência. Para ninguém. E ainda assim, Alai o descreveu perfeitamente. Ela então mencionou que sempre foi sensível a espíritos e teve muitas experiências paranormais. Disse que ele não parecia uma presença maligna, apenas alguém que queria ser reconhecido. Isso fazia sentido. Ele nunca me assustou. Ele só queria ser visto. Após o casamento, perguntei à minha mãe se ela já havia notado algo estranho na casa. Ela não hesitou. Disse que, em diversas ocasiões, sempre por volta das 3 horas da manhã, havia visto uma sombra se movendo entre o quarto da minha irmã e a porta do corredor. Quando perguntei se isso a assustava, ela apenas deu de ombros. Nem tanto, nunca pareceu ameaçador. Desde então, vi ele mais 2 vezes, ambas no antigo quarto da minha irmã, uma vez no pé da cama, outra vez parado ao lado dela. Nessas vezes, ele não acenou. Mas quando chequei meu celular após cada aparição, ambas aconteceram entre 3 horas e 4 horas da manhã. Eventual Man. Dei um nome para ele, Felipe. Sempre que algo inexplicável acontecia na casa, como meu boné caindo aleatoriamente da luminária, eu simplesmente dizia: "E aí, Felipe?", como uma forma de reconhecê-lo, esperando não irritar a presença que ainda habitava ali. Então, há algumas semanas, algo mais aconteceu. Minha sobrinha de 6 anos, Bailey, estava passando a noite na casa da minha mãe. Ela tinha esquecido seus sapatos cor-de-rosa brilhantes lá. Então fui buscá-los com ela. Enquanto eu fazia algumas tarefas rápidas, ela correu para brincar no meu antigo quarto. Depois de um tempo, chamei-a para irmos embora. Ela não mencionou nada estranho. Mas no dia seguinte, minha irmã me ligou com uma pergunta perturbadora: "Quem estava na casa com você e a Bailey?" Respondi que ninguém, aparentemente. Bailey contou que, enquanto estava no andar de cima, viu um homem no corredor olhando para as fotos na parede. Ela disse olá para ele, mas ele não respondeu. Quando saiu do meu quarto mais tarde, ele havia sumido. Não sei o que minha sobrinha viu naquele dia, mas sei que ela viu alguma coisa.